Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. E no programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo o vereador reeleito e presidente do Diretório Municipal do PDT, Leon Gomes, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Leon. Obrigado, Arnaldo, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês aqui. Leon, vamos começar falando sobre a eleição, né? Você ampliou bastante a margem de votos em relação a 2020, você que é vereador reeleito, e o PDT saiu bem, fez o que se esperava, de 2 a 3 cadeiras nesse tabuleiro, conseguiu as 3, né? Um número até alto. A que você acredita esse momento seu político, essa ampliação do número de votos, a reeleição e ajudando a construir um partido com 3 cadeiras? Então, eu acho que passa muito pelo meu trabalho durante esses quase 4 anos, pela pauta que me propus a lutar, a defender. Como eu sempre falo, eu sou um pai atípico, eu consegui ser essa representação de muitos outros pais atípicos, não posso falar que foi unânime essa adesão, mas muitas famílias atípicas abraçaram a luta junto com a gente, muitos profissionais da área também. Então a população que é típica também entendeu qual é a minha luta e nós conseguimos, no decorrer desses quase 4 anos, apresentar um trabalho, fazer de fato a pauta da inclusão ser falada em campo, ser discutida, portas foram abertas e eu acho que essa foi a resposta. A população entendeu, né, que até então não existia um vereador que falasse tanto, defendia tanto uma pauta como eu defendi, e eu acho que foi o reconhecimento de toda a população pela pauta que eu venho defendendo há quase 4 anos. Vou falar até nessa pauta, Leon, você é evangélico, né? E teve um momento até de que você precisou se posicionar mais firme em relação, por exemplo, à questão médica, né? Na defesa aí da inclusão nos medicamentos públicos do município, dos medicamentos à base de cannabis. E existe, por exemplo, um outro pastor dentro do grupo político, que é o pastor Anderson de Matos, também vereador reeleito, que tinha uma postura um pouco contrária. Então você teve que ser mais incisivo naquele momento. Como que fica o saldo desse embate para você? Então, tudo que eu defendo dentro da Câmara, eu defendo com embasamento. Eu estudo, busco conhecimento com profissionais. Então, eu não estava falando da parte tóxica, da parte que faz mal. Eu estava falando da parte da essência do óleo, que está comprovadamente trazendo benefício significativo a inúmeras famílias, dando dignidade a muitas crianças. Posso dizer pelo meu filho. Meu filho faz uso do canabidiol, né, há quase 2 anos, né, e graças a Deus nós temos tido uma resposta muito positiva. Então eu não estava ali defendendo, né, como muitas vezes tem a discussão da legalização das drogas. Eu estava defendendo e continuo defendendo o cannabis medicinal porque comprovadamente, cientificamente, já está comprovado que tem inúmeros benefícios, não somente para o autismo, mas para o Parkinson, o câncer e tantas outras doenças. Agora, passando para além do mandato, você também foi presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude. Isso. Depois você retorna à Câmara no período de compatibilização, que é natural para todo candidato. Essa experiência também pesou no seu ponto de vista para esse bom desempenho eleitoral? Com certeza, porque quando eu chego na fundação, né, a gente tinha muitos programas que estavam paralisados, né, que não estavam funcionando. Conseguimos trazer outros cursos, conseguimos restaurar a Guarda Mirim, né, que são mais de 200 crianças, além das estruturas dos acolhimentos que nós conseguimos reformar, equipar os acolhimentos. Então fez um grande diferencial, sim, porque são muitos adolescentes que são assistidos, né, e eles viram a minha luta no decorrer daquele período que eu fiquei como presidente. Em 11 meses, nós executamos muita coisa dentro da fundação e fizemos a fundação voltar a funcionar conforme ela foi criada um dia para funcionar. Ontem o Manchete trouxe uma matéria de uma denúncia que eu também recebi. Você não está, vou perguntar se você volta daqui a pouco, claro, você não está à frente da fundação, mas você acompanhou o processo do concurso público. Sim. Que lá aconteceu. Ontem o Manchete trouxe uma matéria de uma denúncia que eu também recebi particularmente, né, para o meu blog, mas não tive como apurar, em relação às vagas para educador social, né, que o concurso previa um número, salvo o melhor juízo, que não estou com o número aqui, 96 vagas. 96 vagas. Já foram chamados esses 96, isso. Mas segundo a denúncia que eu recebi, tinham mais de 100 ocupando vagas como RPAs e isso estaria causando uma revolta nesse grupo que está ali na fila de espera. Qual o seu posicionamento em relação a essa denúncia? É isso mesmo? Tem gente demais de RPA ocupando vaga que poderia ser ocupado por concursado no concurso de educador social? Então, Arnaldo, primeiro a gente precisa conhecer todo o processo como ocorreu, né? A primeira pasta que eu fiz um concurso em Campos foi a pasta que eu estava como presidente e todo o processo foi construído juntamente
com o MP e também com a vara da infância tendo ciência de tudo que estava acontecendo. Então a gente coloca em acordo com o MP as 96 vagas com o educador social, que é justamente aquela pessoa responsável por particularidades que o auxiliar de educador não tem, como a questão do médico, da matrícula na escola, ser representante em ambientes onde se exige a presença de um pai, é aquele educador social que vai responder por isso, e o auxiliar é o que distingue uma coisa da outra, né? Ele vai ter as atribuições do lar daquela criança, né? Mas ele não vai ter essas atribuições mais específicas, peculiares da criança. Então, quem acompanha a criança no médico é o educador social, quem vai levar para fazer as terapias, caso for necessário, vai ser o educador social, escolas e tantas outras coisas mais. Então, hoje, é legítimo, eles podem questionar, né? Mas eu acho que não está tendo nenhuma ilegalidade da parte da fundação, né, nas contratações. Foram 96 vagas, as desistências que tiveram foram chamadas as pessoas de volta, então hoje está se confundindo o que está no edital e o que realmente acontece. Então falar que porque tem o auxiliar de educador, que a gente entende que não tem como uma pessoa ficar tomando conta de inúmeras crianças ao mesmo tempo, precisa do auxiliar, de alguém para estar dando suporte, hoje se faz necessário sim a nomenclatura do auxiliar de educador. Então, por mais que possam ir à justiça, que possam questionar, está tudo constado em ata. Então nós não fizemos nada sem transparência. Fiz questão, como presidente da fundação, em construir esse processo juntamente com o Ministério Público. Então a doutora Nick, ela lavrou a ata, ela estava presente, ela participou de todo o processo e graças a Deus ela mesma não questiona a forma que está acontecendo. Até porque se tivesse alguma coisa irregular, a doutora Nick, ela é uma promotora muito presente e ela está mensalmente em todos os acolhimentos. Então ela seria a primeira a ter algum tipo de denúncia, a abrir algum tipo de inquérito, a chamar a presidência da fundação, como ela sempre fez, e até o exato momento ela não questionou e ela entende que estamos dentro do processo legal do concurso. Então são duas funções distintas. Duas funções distintas. Numa são os concursados, na outra são os RPAs, é isso mesmo? Pode por algum momento se confundir as atribuições? Pode, porque um educador social ele vai ficar responsável, sim, de dar um banho, de lavar a roupa da criança, isso vai fazer parte. Mas existem funções, atribuições do educador social que não cabe ao auxiliar de educador. Né? Não quer dizer que está acontecendo que eles questionam, né, o regime autônomo de RPA, que está exercendo função de um concursado. Né? Essa não é verdade. Então, eles me procuraram também, perguntando se eu tinha como entrar nessa saga. Eles sabem que eu sempre defendi, quando tiveram lá de encerrar o contrato dos PSS, eu estava lá. No concurso, eu briguei para que chamassem os que não haviam sido chamados ainda depois que eu saí da Câmara. Né? Agora, eu tenho que ir dentro daquilo que é legal. E eu entendo que hoje não há ilegalidade alguma, mas é legítimo. Qualquer um tem direito, até porque eles estão almejando a sua segurança financeira. Então, isso eles podem fazer. Agora, se provar que tem ilegalidade dentro desse processo, eu acredito que não vão conseguir, justamente por ter sido construído com o próprio MP. Leon, então agora a pergunta que eu falei que eu ia fazer depois, né? Já que estamos falando da fundação, você está vereador de mandato porque teve que voltar nesse período de incompatibilização, vai concluir o mandato nesse ano, volta para a fundação, já tem alguma conversa nesse sentido? Então, ainda não sentei com o prefeito Vladimir para conversar sobre essa pauta. Né? A princípio, eu vou assumir o meu mandato e vou permanecer na Câmara até que a gente sente, conversa. Não teria uma resistência em estar saindo para presidente da fundação de novo, uma vez que a gente conseguiu executar. Inclusive, a gente está concluindo agora um projeto lá de ecoterapia, a estrutura já está quase finalizando, que para mim é muito interessante eu estar participando desse momento diretamente, mas ainda não há conversas. Mas, a princípio, vou permanecer na Câmara nesse início de ano, né? E aí vamos ver no desenrolar da conversa, quais são as necessidades, de que forma eu posso implementar mais projetos de inclusão dentro da nossa cidade, estando como secretário, ou se a pauta vai se fazer necessário eu estar como vereador. Então é algo que eu ainda estou analisando ainda. Você, enquanto vereador e fiscal, né, que é a função priori do vereador, qual é a sua análise? E aí vamos tentar deixar de lado aqui preferências partidárias, quem é o prefeito, qual é a sua análise em relação à acessibilidade, pontos de inclusão para todos os tipos de deficiência em campos? Em que o município precisa realmente avançar nessa pauta? Então, avançamos, mas a curtos passos,
não avançamos da forma que nós poderíamos ter avançado, né? Muitas conversas que nós tivemos, né, até de construção, que o próprio prefeito pediu para eu acompanhar com alguns secretários, não saiu do papel, não foram executados, isso dificultou ainda mais. A acessibilidade, posso dizer que é zero, né? A acessibilidade é zero. A gente tem muitas coisas acontecendo, mas a gente não tem acessibilidade. Vou dar um exemplo básico para você. Quem sair dali do Ninho das Águias para atravessar para a Praça São Salvador tem a rampa de descida, mas não tem a rampa de subida. Então a gente precisa ter esse olhar mais sensível. Não é somente ter uma rampa, é entender se essa rampa ela está de fato acessível. Se essa rampa ela não vai ter uma elevação que vai impedir um cadeirante de subir de forma tranquila naquela rampa. Então, assim, a acessibilidade, a gente sabe aí que a N é um outro problema, os postes no meio da rua. Nós temos aí os pisos táticos que acabam em poste. Então, acho que precisa ser pensado isso também. Os sinais, os semáforos, precisam ser aqueles semáforos onde a pessoa com deficiência visual possa ter também o acesso e a tranquilidade de atravessar uma rua. Então, assim, essa parte de inclusão, ela avançou quando a gente fala do Neuração, é um projeto que avançou, que precisa melhorar muito, apesar de estar em fase inicial, mas poderia ter começado de uma forma mais eficaz, mas está funcionando, né? Nós temos hoje o projeto de Neuração, a educação inclusiva, né, que acontece na nossa cidade. Precisamos ampliar a questão de mediadores e cuidadores, mas é bom também ressaltar que antes não tinha nada. E hoje nós temos mais de 2.000 pessoas contratadas. Então a gente também não pode falar que não saiu do lugar. A gente entende que nós, pais atípicos, nós temos a pressa de ver o equipamento chegar nos nossos filhos logo, mas a gente sabe que não vai ser de uma hora para outra. Vamos continuar agora falando de política. Você fez parte da mesa diretora no primeiro biênio, numa eleição que eu até falava aqui com o Frederico Paes no nosso último programa. Falei com o Frederico que a eleição foi uma eleição atípica, porque foi a eleição de pandemia, foi em novembro, segundo turno dia 29 de novembro. No dia 30 eu fui à TV e falei, olha, Vladimir está eleito, Fábio Ribeiro é o próximo presidente da Câmara. Porque dava para cravar isso, porque o espaço de tempo era muito curto, né? De novembro, 30 de novembro é a eleição da mesa dia 1º de janeiro. Agora, a eleição foi dia 6 de outubro, nós temos até 1º de janeiro para essa construção. Você, além de vereador eleito que vota, você também é presidente de partido que pode orientar ou fechar a questão. O que tem de combinado para a mesa por parte do governo que fez a ampla maioria com 19 cadeiras? Então, a gente sabe que a mesa diretora vai ser do governo. Então, isso é uma certeza que a gente tem. Né? Existem nomes que são cogitados, a gente sabe que o nome, se a gente for olhar para o lado do governo, que a gente vê como mais provável, mas não foi cravado nem pelo prefeito isso ainda, é o do Fred Rangel, né? Mas não foi cravado. Então, eu entendo que está franqueado, está aberto, uma vez que também, né, segundo o meu amigo Juninho Vigílio, ele falou que o prefeito deu também aval para que ele pudesse fazer essa articulação, né, política, e eu não tenho escondido a minha preferência. Né? A minha preferência, se fosse, eu sou grupo, mas se for para votar por preferência, por afinidade, por um camarada que tem a representatividade que teve nesses quase 4 anos de mandato aí com a gente aí, posição, firmeza, né? Mas por ser mais próximo de mim, eu falo que com o Fred eu estou construindo agora um relacionamento, mas a minha preferência seria Juninho Vigílio, né? Isso aí eu não escondo de ninguém, já falei isso pro próprio prefeito, já falei isso para o staff dele, que é mais próximo dele, né? Mas no final vamos decidir o que é melhor para o grupo. Se entender que o outro nome seja melhor para o grupo, vamos precisar também sentar com a indicação do governo, até mesmo para fazer essa diferenciação entre legislativo e executivo, entender que as pautas da Câmara têm que ser discutidas com os vereadores, sermos base, defender as pautas do governo, lutar por aquilo para que o governo continue avançando, mas não deixar se confundir as pautas. Né? Então isso é importante. Então vamos aguardar aí, ainda não teve nenhuma conversa formal com o prefeito, que eu acho que é interesse dele em algum momento a indicação ou sugerir algum nome, que também vai ser discutido. O PP fala que eles têm direito a ter a presidência, porque foram 7 eleitos, é legítimo essa reivindicação deles, né? Mas aí a gente precisa analisar os nomes também. Será que todos os nomes agradam os vereadores que estão na base, os 19 vereadores? Temos que analisar isso aí. Né? Eu, particularmente, eu falo que eu tinha hoje mais facilidade de votar no Fred Rangel, se fosse do PP, e do Cassiano, do que nos outros. Não porque eu tenho um problema com eles, é pela questão de afinidade.
né? E por conhecer mais de perto. Então, eu acho que é algo que tem que ser bem discutido ainda. Agora, teve uma foto, tô tentando lembrar aqui, porque eu não publiquei essa foto, mas eu vi, acho que vi no Manchete, vi em outros veículos também, a foto de uma reunião de presidentes de partido. Sim. Você participou dessa reunião? Participei. Ali se fechou questão mesmo, que já era o PP, ou queimaram a largada? Então, ali, na verdade, estou falando desde o começo, né, que a eleição acabou no domingo, na segunda-feira todo mundo se falava de mesa diretora já, e se colocando a candidata. Para mim, queimaram a largada ali, qualquer um queimou a largada ali, né, então acho que era muito recente, a gente estava saindo de um pleito eleitoral que foi difícil para todo mundo, ninguém discutiu sobre o assunto, né, e logo no outro dia tinha nome já se levantando como presidente. Tivemos a reunião do PP, do presidência, aonde foi sim colocado em pauta pelo próprio presidente do PP a questão da legitimidade do PP reivindicar a presidência, né? E aí eu fiz questão também de pontuar, né, o que eu tô falando com você aqui, falei qual era a minha preferência, né, e não escondi isso de ninguém, como não vou esconder, por isso que eu não tenho problema de chegar aqui e falar para você, ou pro prefeito, ou para qualquer outra pessoa. A minha preferência é o Juninho Virgílio, né, é um ponto. Agora, continuo falando, sou grupo, então falei isso para eles lá. A indicação do PP que vocês forem indicar, nós vamos ter que analisar os nomes também, né? E aí, talvez, vai se fazer necessário uma votação entre os vereadores de quem do PP poderia ser? Não sei. Então a gente precisa ver aí, ou em primeiro lugar também, o próprio PP se entender, saber quem vai ser o presidente deles, né? Porque até então, eu soube que o Marquinhos do Transporte, ele quer, o Cassiano falou que quer, o Fred Rangel não se pronunciou ainda sobre, mas é um nome forte a vir como presidente, né? E o Wagner, que eu também não ouvi, mas falaram. Então a gente precisa saber qual é o nome do PP que vai se colocar à disposição, inclusive o próprio Fábio, se eu não me engano, também há essa cogitação de estar como presidente. Então a gente precisa discutir sobre isso, eles se entendem, apresenta o nome, e aí eu acho que a base do governo vai fazer esse fechamento de pauta. Dos nomes que você colocou aí, o único que me disse que não quer é Fábio, né, que já foi presidente, inclusive no biênio que você esteve na mesa como primeiro secretário. Eu conversei com você, mas como você disse, está tudo muito rápido. Eu conversei com você num dia, o que a gente conversou no outro já estava velho, não deu nem para aproveitar. Verdade. Se não publicar na hora, não dá mais tempo, passa, né? Mas ali naquela conversa até daria para aproveitar, e que você disse que o PDT vai ter um lugar na mesa. Sim. Que você projeta para o partido. E como vai ficar isso aí? Porque você pode ir para a fundação. Tem gente que acredita que o Diego possa sair também. Cabo Alonsimar falou que não quer a mesa. Vai acabar um suplente na mesa? Então, a gente, na verdade, o suplente que pode ocupar... Vamos lá, vai ser eleita a mesa diretora, né? Se acontecer de eu ser o primeiro presidente ou o primeiro secretário, né? Quem entra é o segundo secretário ou o segundo presidente, vice-presidente, que vai estar na mesa. E o suplente da mesa que vai ocupar. O suplente que vem ocupar o lugar de qualquer vereador que vier a sair, que estiver na mesa, ele não vai ocupar a mesa diretora. Então, a gente não sabe, eu não posso dizer, eu sei que o PDT vai ter um espaço, né? E eu já coloquei o meu nome como à disposição, né? E é legítimo também, se a gente for levar pela lógica que estão tratando, que o PP precisa ter 7, precisa ter o presidente porque tem 7, o PDT e o MDB precisa ter ou a presidência ou a secretaria lá, o secretário, a vice-presidência ou o primeiro secretário como componente da mesa. Então isso é a lógica, então. E aí, se o PDT, na indicação do PDT já está fechado que é você, ou é algo que ainda está em aberto? O Diego Dias, ele comunga ele deixa bem claro isso. Acho que, Leon, você é o presidente do partido, você foi o mais votado do partido. Então, acho que o seu nome é o nome que deveria estar como primeiro secretário ou primeiro vice-presidente. E, automaticamente, o Alonsimar, ele concorda quando ele sobe na tribuna e ele fala, se não for presidência, ele não quer nada. Então, acho que o nome é unânime. Leon, e agora expectativas, né? Estamos começando aí um mandato, vai começar, na verdade, um mandato, começar um novo governo. Você fez parte de um movimento de ruptura lá atrás com o Caio, e aí as nuvens da política sempre mudam. Hoje Caio também está ali alinhado com o prefeito Vladimir, mas esse é um outro assunto, estou falando do seu movimento, enfim. Qual a expectativa do Leon, que rompeu com o Caio lá atrás e continuou com o Vladimir naquela tempestade toda que foi o crescimento da oposição que venceu a mesa, tirando a mesa de vocês que estavam ali pelo governo, enfim. O que você espera de Vladimir nesse novo governo? Então, eu espero a continuidade de um trabalho excelente que ele está fazendo. Já começou de novo um trabalho, né? Acabou a eleição, está em Brasília agora, fazendo captação de inúmeras emendas para campos, inclusive para a Clínica da Criança, que vai ser um grande marco para a nossa cidade,
né? Acredito que vamos conseguir lançar no que vem também o Centro Especializado de Reabilitação, que é uma indicação legislativa minha, e a captação do recurso o prefeito fez, né? Vai ser no antigo posto Alaí Ferreira. O transporte público, se Deus quiser, a solução vai estar chegando aí. O Vladimir tem trabalhado para que isso aconteça também. Então, acho que é manter o serviço que está sendo prestado, ampliar esses serviços e também trazer melhorias, consequentemente, para esses equipamentos. Então, acredito que com uma base mais sólida, né, onde venha dar realmente governabilidade a ele dentro da Câmara, e a gente consiga lutar junto aí para continuar fazendo o nome do próprio prefeito estar em evidência e o trabalho está acontecendo aí. Então, acho que eu tenho boas expectativas pela garra, pela vontade de fazer. É um camarada que não tem descanso, ele se envolve a todo tempo, ele está envolvido com o que ele faz, então as expectativas são as melhores aí, acreditando muito mesmo que vamos ter grandes coisas acontecendo na cidade a partir desse segundo mandato aí. Imagina só, 2 anos de mandato real, porque 2 anos foi combatendo a pandemia. Em 2 anos, Vladimir ele abriu UBSs, ele reformou os hospitais, as ruas da cidade melhoraram pra caramba. Então a gente precisa entender que em 2 anos ele conseguiu fazer muita coisa. Com 4 anos voltado a fazer a cidade crescer, certamente ele vai conseguir. Eu escrevi nessa semana no meu blog, né, que em entrevistas recentes, Bruno Dauaire, o próprio Frederico Paes aqui, Bruno e Frederico comigo, Vladimir na Folha, todo mundo falou sobre pacificação, sobre levantar a bandeira ali da pacificação. Você acredita que isso pode acontecer novamente em Campos? Ô Arnaldo, eu vou ser muito sincero a você, eu acho que tudo é momento. A gente teria uma pacificação um tempo atrás e não aconteceu, por 2 vezes não aconteceu a pacificação. Eu acho que basta querer, né? O problema é quando nós deixamos o interesse comum da sociedade de lado e vamos começar almejando talvez os nossos próprios interesses, né? A gente teve discussões diversas, muitas vezes falando que a cidade não está andando com a cidade andando. Então acho que depende, é o querer de todo mundo. Eu acho que eu, graças a Deus, nunca tive problema, aliás, com um vereador só que eu tive um problema de relacionamento, né? Irreparável, posso dizer assim. E agora com os demais, até com o próprio presidente atual, Marquinhos Bacelar, eu tenho um bom relacionamento. Eu acho que quando todo mundo quer construir algo, a gente consegue pontuar as nossas divergências sem criar uma guerra, né? Então, eu acho que o grande problema da política é que as nossas divergências, muitas vezes, elas estão agredindo tanto um ao outro, que quando vem ter a resposta de forma inflamada e acaba tendo essas guerras aí. Eu acredito que uma pacificação é possível, mas depende da construção de como vai ser feito, né? Agora, você falou que aceleraram muito o processo para Minas. Eu acho que o processo eleitoral está muito acelerado como um todo. Inclusive, já falam de Vladimir para 26, de Vladimir renunciar e buscar voos mais altos. Também aqui nessa cadeira que você está aí, o Bruno Dauaire falou que já torce por isso. O Frederico Paes não falou em torcida, até porque ele seria, entre muitas aspas, parte interessada, né? Não seria nem cortês da parte dele fazer isso, e não é o perfil de Frederico não ser cortês. Mas falou também que movimentos podem acontecer, enfim. E Vladimir também, em entrevista, já prevê aí possíveis movimentos se o partido entender assim, mostrando a força do PP dentro do estado do Rio de Janeiro. Você que está aí também no meio da política, acredita que Vladimir pode renunciar em 26 para buscar voos mais altos? Então, na verdade, é unânime, acho, da nossa base. A gente torce para que isso aconteça, né? Não é porque a gente viu o que ele fez aqui, a gente acredita que ele tem potencial, né? Eu fui em Brasília 2 vezes com o Vladimir e é um camarada extremamente articulado entre os parlamentares, né? Sabe buscar verba, isso ele já provou. Ele sabe dialogar. Quando teve um momento de dialogar com o maior rival político dele, foi o Rodrigo Bacelar, eles sentaram, conversaram, as divergências foram difíceis, mas conseguiram ambos ultrapassar essas divergências aí. Então eu acredito muito sim. Então eu acho que tudo fica mais confortável quando se tem também sentar na cadeira de vice um camarada leal e correto como o Frederico. Então eu acho que Vladimir, se ele pensar em sair para voos mais altos, ele vai sair tranquilo. E nós, dando como base do governo, vamos ficar tranquilo também, sabendo que vai ter uma outra pessoa extremamente competente assumindo o lugar, que Frederico ele é muito participativo no mandato do Vladimir. O prefeito aparece mais, mas ele é muito participativo, ele tem papel importante até nas articulações com os vereadores e oposição. Então, acho que a gente vai continuar ganhando e, se Deus quiser, se depender da gente, lutar bastante para que as metas, eu espero, nosso desejo seria governo, se não Senado. Então, é opinião nossa, né? Mas se isso acontecer, lutar para que a gente consiga
é ajudar Vladimir a alcançar esse objetivo aí. Ele não fala, ele fala que é muito recente, é muito prematuro ele falar sobre isso, mas nós torcemos muito para que isso aconteça. Leon, bate-papo aqui agora mais curto, mais uma vez agradecer a você pela participação e já deixar o convite aberto para a próxima oportunidade. Valeu, meu amigo, obrigado aí pela oportunidade, estou sempre à disposição, quando quiser é só chamar, tá bom? Valeu. Obrigado, Leon, e a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.